Lembrando para vocês que se cair, tá? A gente dá uma pausa de uma aguinha de 5 minutos e logo nós retornamos. Deixa eu abrir aqui. Vamos beber. Ai, pai. Pronto, sempre é 2 vezes. Pronto. Então, vamos lá. Introdução à anatomia. Para que a gente comece o estudo sobre a anatomia, a gente tem que entender o que é. Então, anatomia nada mais é do que uma palavra grega que significa cortar em partes, né? Cortar, separar, sem destruir os elementos. Então, é um estudo que a gente tem do corpo humano dissecado, cortado em partes, para que a gente consiga visualizar todas as partes do corpo humano e consiga estudá-las, tá? Então, aqui tem um resuminho, ó. Ana é partes e tomia é cortar. Então, é o corte em partes do corpo humano para que a gente estude. Então, a anatomia é uma parte da biologia que estuda a morfologia e a estrutura dos seres vivos. É o que eu falei, é todo o entendimento do corpo humano. Desde da parte estrutural que a gente estuda, né? Estrutura de um órgão, estrutura da pele, função do órgão, né? E isso é muito legal, muito interessante. Eu acredito, eu sou apaixonada, né? Mas eu acredito que vai ser uma matéria que vocês vão gostar bastante. Mas eu me adianto que para que a gente consiga ter um conhecimento mais pleno da anatomia, a gente tem que ter familiaridade com diversas nomenclaturas, né? E eu acho que nesse comecinho da matéria, vocês vão estranhar um pouco. Mas tudo que você vê 1, 2, 3, 4, 5 vezes vai se tornando usual e você já não acha tão estranho quando você fala, tá? Então, é uma terminologia que foi condicionada, né? Pelo mundo inteiro, para que a gente conseguisse falar a mesma língua, para que mesmo estando em outro lugar, quando eu me referir àquela nomenclatura, onde você estiver, ela vai entender. Dou um exemplo, não vou longe, por exemplo, no Brasil, o tipo de linguagem que se é utilizado, né, no Rio Grande do Norte não se é utilizado no Rio Grande do Sul. Então, lá eu posso falar que a mão dobra e estica. E embaixo vai falar que a mão torce e retorce, entendeu? Por isso que a gente tem que se atentar a essas nomenclaturas e ter conhecimento dela e familiaridade. Porque, independente de onde eu estiver, quando alguém falar alguma coisa, você sabe o que é. Então, as nomenclaturas que nós vamos estudar agora, elas são aprovadas pela Sociedade Brasileira de Anatomia, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente consiga estudar anatomia, a gente tem que ter um posicionamento universal do corpo humano. Então, quando eu disser para vocês que o nosso projeto de estudo está concentrada inicialmente na posição anatômica. O que é uma posição anatômica? Então, é essa figura que vocês vão ter que ter em mente, que é a figura de quem? De um atleta em posição ereta, em pé, com o olhar para o horizonte e a linha do queixo em paralelo ao solo. Os braços vão estar na lateral do corpo, as mãos expostas e os pés também unidos e soltos, relaxados, como na figura ao lado. Então, sempre que eu falar para vocês, olha, nós vamos estudar os planos anatômicos. Lembre-se que nós estamos estudando com uma posição anatômica. A referência que nós temos é a posição anatômica. Então, lembrando, fixem bastante nessa figura. Então, sempre que eu falar posição anatômica, é assim que vocês vão imaginar na cabeça de vocês para estudo, tá? A partir do esqueleto humano, nós estudamos assim também. Os músculos. Então, vamos lá. Para que a gente consiga estudar melhor, lembra lá atrás que eu falei, anatomia são cortes? Então, já são feitos alguns planos anatômicos que nada mais é do que uns cortes que a gente usa como referência para poder estudar o corpo e entender. Então, esses cortes, costas, que na realidade é anterior e posterior, lateral, medial, que é lateral ou parte interna, e parte superior e inferior, tá? Então, nada mais é do que separar o corpo em partes para que a gente consiga estudar melhor, tá? Esses planos anatômicos são divididos em 3 planos, 3 dimensões, que a gente tem que ter isso muito bem gravado na nossa mente.
tá? Então, é o plano coronal, tá vendo aqui? Nosso corpo no meio, em anterior e posterior. O plano sagital, que divide o nosso corpo em laterais, lateral e medial. E nosso plano axial ou transverso, que corta a gente no meio aqui, ó, mais ou menos na altura do quadril, do tronco, tá? Então, divide o corpo em parte superior e parte inferior, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de cada um ainda. Isso é pra gente ter uma visualização. Vamos lá. Então, o primeiro plano. Vamos estudar esse aqui, ó. O plano sagital. Por que que é sagital? Do crânio, tá? E divide o meio do nosso corpo. Ele passa sobre a linha sagital mediana. É chamado também de sagital mediano. Mas o mais usual que a gente fala é plano sagital. Tá? Lateralmente. Vocês conseguem visualizar daí? Ó, sagital. Eu não consegui uma figura que dividisse os três. Então, eu quero que fique bem visualizado para vocês, tá? Ele permite que a gente, certo? Nós vamos falar um pouquinho também dessas nomenclaturas mais para frente. Lateral, medial, rotação interna, rotação externa, para que a gente consiga visualizar melhor. Plano coronal, já esse aqui, ó. É o plano que corta o corpo lateralmente, como se fosse de uma orelha à outra. Então, ele divide o quê? O plano, o nosso corpo em partes anteriores e partes posteriores, tá? Ele passa na sutura coronal, por isso que esse professora, mas o que é sutura? Vocês vão entender, tá? São ranhuras que nós temos no cérebro, que tem algumas no crânio, que tem algumas denominações. Quando nós estivermos estudando o crânio, a gente vai conseguir entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Ele também pode ser chamado de plano frontal, mas, como eu não quero bagunçar a cabecinha de vocês, deixa ele como plano coronal, tá? Então, ó, na figura ao lado, é esse plano que passa de orelha a orelha, tá bom? O nosso plano transversal, ou conhecido também como plano axial. É como eu falei para vocês, é aquele plano que divide em parte superior e parte inferior, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Isso aqui tem que ficar muito bem gravado na cabeça de vocês, certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode me interromper durante a aula. Eu paro, explico novamente, tá? Assim, foi a figura mais nítida que eu consegui trazer para vocês. Mas vamos conversando e quando a gente voltar às práticas, às vezes isso fica melhor de ser visualizado. Tá bom? Tá cortando? Voltou? Deixa eu ver minha internet aqui, se ela tá tranquila. Agora deu uma melhorada. Mas é a minha internet aqui que tá dizendo que tá instável. Qualquer coisa, vocês vão me dando um toque aí que eu paro. Tá bom? Como forma de estudo, nós temos outra denominação que também são os eixos. Não, volta. Internet boa. Deixa eu voltar lá. Os eixos anatômicos. E o que é um eixo anatômico, professora? O eixo anatômico nada mais é do que o encontro de dois planos. Então, nós temos três planos, lembra? Plano sagital, plano coronal e plano transversal. A intersecção desses três planos formam três eixos, tá? Então, nós vamos lá. Ó, eixo longitudinal, tá vendo? É o encontro de um plano com outro plano. Eixo transversal é o encontro de um plano com outro plano. E o eixo sagital também é o encontro. Tudo isso são formas, gente, da gente conseguir chegar o mais próximo possível da denominação quando a gente quer se referir a algum órgão, a alguma localização específica anatômica. Então, isso dá essa facilidade muito grande da gente conseguir visualizar quando você tem um comando. Então, o procedimento é feito anterolateral no membro superior esquerdo, ou em rotação interna ou externa, entendeu? Parece muita coisa agora, mas vocês vão entender. Então, vamos lá. Ó, eixo sagital. Então, qual que é o eixo sagital aqui? Deixa eu chegar isso para cá. Ah lá. O eixo sagital
é formado por quem? Pelo encontro do plano sagital com o plano transversal. Tá vendo aqui a intersecção dele? Deixa eu diminuir essa tela. Ainda. Então, eixo sagital é o encontro do corte do plano sagital com o corte ou o plano transversal. Visualizaram? Tá dando para ver direitinho? Deu para entender que o eixo nada mais é do que o ponto de encontro deles? Eixo longitudinal é formado por quem? Pelo plano coronal, juntamente com o plano sagital. Deu para visualizar? Plano coronal em vermelho, plano sagital em verde. Esse é a formação do nosso eixo longitudinal, tá? E nós temos, para finalizar, o nosso eixo transversal, que nada mais é do que o encontro do plano coronal em vermelho com o plano transversal em azul. Então, o encontro deles, esse ponto, é conhecido como o eixo transversal. Tá vendo que são nomenclaturas um pouquinho chatinha? Dentro da anatomia, são esses pontos mais do corpo, dos ossos, da pele, dos órgãos. É muito gostoso de ser estudado, viu? Só essa parte que é chatinha. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou enviar essa aula, tanto no link no WhatsApp, quanto no portal. Já vou disponibilizar logo após a finalização. Dá uma olhadinha, estuda a aula novamente, entra, tira as dúvidas que vai estar a aula gravada no YouTube. Se ainda assim ficar dúvidas, a gente tira na próxima aula. E também é o que eu falo, como a gente está no ensino remoto, às vezes a gente fica um pouco engessado em relação a passar mais conhecimento, passar mais conteúdo para vocês na internet. Hoje é muito fácil. Ah, professora, a sua explicação não foi muito legal. Procure uma outra. Se ainda assim a gente não conseguir suprir isso, eu vou remodelar a forma de explicação com outro tipo de conteúdo e disponibilizar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Combinado. Se cair, a gente volta, tá? Agora ouviu? Se cair, a gente volta, porque realmente já está dizendo aqui que vai cair. Então, vamos lá. Vamos entrar dentro desses termos de movimento. Isso é muito importante da gente estudar. Por quê? Porque, por exemplo, vocês vão comprar aparelhos que vai vir com manual, ou vai vir com uma videoaula, que agora é muito usual, que vão usar termos técnicos para poder explicar ou uma técnica, ou como utilizar um aparelho. Então, vocês têm que saber esses tipos de termos utilizados. Então, vamos lá. Flexão. O que é uma flexão do ângulo de qualquer articulação, tá? Ou a aproximação de estruturas ósseas. Agora, lembra que eu falei para vocês? Vamos lembrar da posição anatômica. Como que é? É o rapaz ereto com a mão espalmada para frente, os braços ao longo do corpo, os pés próximos e pernas relaxadas, né? Olhar no horizonte. Lembrou? Põe isso em mente. Puxa lá a imagem para você. Então, o que é uma flexão? No caso, eu não vou conseguir fazer, mas estar em pé assim, tá? Lembra? Então, a flexão nada mais é do que a aproximação de uma estrutura óssea, eu posso dizer os dedos, né? Em relação ao punho. Então, isso aqui, ó, é uma flexão, ó, de punho. Uma diminuição do ângulo, tá? Flexão é a aproximação de duas estruturas ósseas, dedos e antebraço, provocando o quê? Uma flexão de punho. Sempre lembrando da posição anatômica, tá? Ou a diminuição do ângulo, tá vendo? Ó, tava um ângulo reto, o ângulo diminuiu. Do meu punho, visualizem aqui, tá? Então, isso é uma flexão. Toda vez que alguém falar flexão, lembre-se disso. Aproximação de duas estruturas ósseas. Fica muito mais fácil. Então, se os seus braços estão estendidos longe do corpo, eu vou pedir uma flexão do braço direito. O que vai ser uma flexão? Eu vou aproximar o meu braço do meu corpo, porque ele estava longe. Então, eu aproximei duas estruturas ósseas, tá bom? Flexão do meu dedo. O que é? Aproximar a falange distal da falange proximal, que são estruturas do nosso dedo. Então, é esse movimento, flexão de dedo, indicador, tá certo? E a extensão nada mais é do que o contrário. É o aumento do ângulo de uma articulação ou o afastamento de duas estruturas, tá? Então, tenho o punho. Ou é o aumento, ó, o ângulo do punho. Por que, professora, que você está me dizendo que aqui
Aqui também tem uma diminuição do ângulo, teoricamente. Mas na posição anatômica, né, nós estamos com as mãos espalmadas para frente. Então é aí que conta. Aí a gente tira como estrutura mais próxima do corpo a parte anterior. Então tudo que nós fizermos em relação à mão de flexão e extensão vai ser com a mão espalmada para frente. Então tudo que for próximo do corpo para frente é flexão, a gente entende como uma aproximação, e tudo que for longe do corpo, mas com a posição anatômica espalmada para frente, a gente entende como a extensão. Então, se na flexão é a aproximação de uma estrutura óssea da outra, a extensão nada mais é do que o afastamento dessa estrutura óssea, ou do aumento do ângulo da articulação. Dani, Certo? Oi. eu tenho uma matéria aqui de anatomia, tem umas figuras bem legais sobre o plano coronal. Se você não importar, posso te mandar pelo WhatsApp pra você dar uma olhada? As figuras bem interessante. Pode. Se Tá, vou for te mais enviar então. completinho, eu vou enviar para as meninas. Obrigado. Tá bom. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Porque eu vou ficar na flexão e extensão, vou parar aqui que falta 1 minuto e a gente retorna para terminar e finalizar essa aula. Se ficou alguma dúvida, anota que a próxima aula, antes da gente reiniciar logo aqui, a gente pode tirar as nossas dúvidas. Ficou uma dúvida bom? aqui, Dani. Fala, bem. Cadê o modelo para mostrar os planos para a gente? Como assim? Ah, eu já sei o que você quer. Um modelo, uai. Para a gente conseguir enxergar esses planos. Vai ter que explicar para as meninas depois. Vamos fazer assim? Então explica o que a Flávia está falando na próxima aula, tá bom? Beijinho, 5 minutos para tomar água, já estamos de volta. Beijo. Te enviei lá, tá?